Responde rápido, mais núcleos numa geração anterior ou menos núcleos numa nova geração? É meio difícil responder de pronto, né? Eu sei que a coisa mais lógica talvez seja assim, mais núcleos, né? Porque mais núcleos vai ter mais performance. E você pode estar certo e errado ao mesmo tempo, porque essa pode ou não ser a escolha correta para você. É essa dúvida que a gente vai tirar nesse vídeo, comparando o Ryzen 7 5700X3D e o Ryzen 5 7600. Dois processadores com características diferentes, um com mais cores e mais threads e trazendo aqui uma arma secreta, o outro com menos cores e menos threads, mas de uma geração mais atual, utilizando memória DDR5. Quem será que vence? Será que a nova geração dos processadores Ryzen com mais tecnologia, mais modernidade e mais memória DDR5 vai ganhar do Ryzen 7 5700X3D da sua geração infinita, a M4? Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloque o cupom LOCK para ganhar o desconto, envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogos. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Agora sim eu acho que eu posso dizer que esse aqui é o último lançamento da linha Highlander da AMD, também conhecido como a M4. Acho que as pessoas mais jovens não vão entender a referência para Highlander. É alguém que é imortal, basicamente. É isso, a plataforma M4 parece que não tinha fim, né? Então tivemos o lançamento aí do 5800X3D, primeiro processador com 3D V-Cache, que teve um sucessor na linha AM5 com DDR5, que é o Ryzen 7 7800X3D. É que agora a gente também tem o 7900X3D, o 7950X3D e vai ter mais também nas outras gerações. E isso é porque essa tecnologia ela é realmente muito boa. É basicamente um empilhamento de cache 3D. Você nem precisa saber a parte técnica para entender que, na verdade, ele tem mais cache. A AMD conseguiu colocar ainda mais cache, que é aquela memória que está bem próxima do CPU e consegue melhorar a performance em várias aplicações, dentre elas, jogos. Em games também, mas em jogos principalmente, e em games. E isso ajudou bastante numa plataforma que já estava praticamente aposentada. Quando saiu o 5800X3D, todo mundo, não, já foi. E não, saiu o 5800X3D. Depois ainda tivemos o 5600X3D, que não foi comercializado aqui em praticamente nenhum lugar do mundo. E agora temos o Ryzen 7 5700X3D, que chegou aí na leva saideira dos processadores. Veio ele, veio o 5700, veio mais alguns modelos aí. Essa linha, como eu disse, já tá na saideira porque a linha M4 utiliza memórias DDR4. Você vê que coincidência, né? M4 DDR4, a M5 DDR5. E ela abre espaço justamente para geração dos Ryzen 7000 ou Pro M5, que é o novo socket. A AMD prometeu que vai ter uma longevidade grande também com a M5. Claro que vai ser bem difícil reproduzir o que aconteceu com a M4, mas a gente tem esperanças. Guarda essa informação aí na sua memória, que ela vai ser bem importante lá no final, porque você vai precisar dela para decidir aqui se você vai querer ir num Ryzen 7 5700X3D ou no Ryzen 5 7600. Mas tem outras informações que você precisa considerar também. Além da questão do suporte de memória, tem também a questão do preço. Obviamente o Ryzen 5 7600 ele pode ser encontrado mais barato do que o 5700X3D, e dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, ele pode ser encontrado novo, coisa que o 5700X3D não deve durar muito. É um processador que vai ser bem cobiçado, assim como foi o 5800X3D. Justamente porque existe uma base instalada muito grande de usuários na M4 que podem querer um upgrade. E uma das vantagens para ele é que você pode fazer um upgrade vindo da primeira geração de placas-mãe AM4. Então, se você tiver, por exemplo, uma boa B350, você já consegue fazer um upgrade para um Ryzen 7 5700X3D. Já pro lado AM5 tem a vantagem de ter a tal da longevidade, justamente o que a gente está tendo agora com a M4 de poder fazer upgrade da primeira geração. Imagina se você vai ter essa flexibilidade no AM5, podendo fazer upgrade no futuro, optando hoje por Ryzen 5 7600 e talvez lá na frente por um Ryzen 10000, 11000 X3D e fazer mais ou menos o mesmo caminho. Tudo depende de onde você tá nesse momento. Tem também a questão do suporte à memória. São vantagens e desvantagens dependendo do ponto de vista. A gente tem suporte à memória DDR4, que é uma memória já antiga, que eventualmente em algum momento vai sair de linha, que já tem as suas limitações, mas que tá bem madura. E com madura quer dizer que também tá bem barata, né? Então você consegue comprar memórias DDR4 mais baratas do que DDR5 e você ainda pode fazer upgrade de uma plataforma anterior, enquanto que DDR5 você vai pagar mais caro e você não vai conseguir trazer de uma plataforma anterior, a não ser que você já tivesse DDR5. Mas de novo, guarda essas informações porque elas vão ser bem importantes para você
decidir qual dos dois você escolhe. Porque eu sei, parece estranho comparar um processador que é mais caro com outro que é mais barato, um processador que tem mais cores e mais threads com outro que tem menos cores e menos threads. E qual que você acha que vai vencer? Quem tem mais cores e mais threads ou quem tem menos cores e mais threads só que é de uma nova geração? É o que a gente vai descobrir nos testes que eu fiz aqui. Eu comparei o 5700X 3D e o 7600. O 5700X 3D na plataforma M4, obviamente, utilizando aí uma X570 Aorus Master, refrigerado por um ML240L V2, a Cooler Master, com 32 GB de memória Kingston Fury Renegade de 3600 MB e um Kingston Fury Renegade de 2 TB para armazenamento. Na plataforma M5, nós escolhemos uma B650 Aorus Master, com 32 GB de memória Kingston Fury Renegade de 6000 MB por segundo, refrigerado por um Aorus X360 Waterforce e também 2 TB de armazenamento Kingston Fury Renegade. A placa de vídeo utilizada nos dois testes foi uma RTX 4090 Founders Edition. Calma, eu vou explicar, você não precisa disso, né, obviamente, para rodar com esses processadores. E claro que vai ter gargalo, mas aqui o intuito é justamente ter gargalo, ou seja, ter sobra pra gente ver qual que é a diferença percentual quando não existe limitação. Mas tenha em mente que dependendo da placa de vídeo, da resolução que você escolher, os dois processadores vão ter a mesma performance porque a placa de vídeo vai limitar. Ou seja, eles até conseguem empurrar mais FPS, mas a placa de vídeo não vai conseguir acompanhar. Então, tenha em mente que a diferença que você vai ver aqui é a diferença com uma placa de vídeo muito forte, o que pode emular no futuro uma placa de vídeo mais poderosa e mais acessível para Full HD, não uma RTX 4090, ou talvez até uma RTX 4090. A fonte utilizada nos testes foi a mesma, uma V850 Gold V2 da Cooler Master, e perceba que tem diferenças nas duas plataformas. Nós temos diferenças, obviamente, de arquitetura, temos diferença de memória, de suporte de memória, mas também do water cooler, então a gente não vai comparar esses dados diretamente, somente a performance final. Os dois foram suficientes para refrigerar os dois processadores, mas não se compara diretamente a temperatura entre eles. Alguns centímetros depois... Antes de começar com os jogos aqui, eu quero mostrar para vocês qual que é a performance deles numa aplicação profissional, em renderização. E aqui já fica bem interessante, porque no render aqui do Blender, a gente tem o 5700X 3D terminando em 3 minutos a tarefa, enquanto que o 7600 termina em 2 minutos e 52. Bem próximo, né? Lembrando que a gente tem mais cores e mais threads, menos cores e menos threads, e essa é uma aplicação profissional, onde normalmente se fala, não, você precisa de mais cores e mais threads. Não é bem o caso em todas as situações, né? E partindo aqui para o Cinebench no multithread, a gente vê a mesma coisa. O 5700X 3D ele pontuou 5.279 contra 5.466 do 7600. Menos cores e menos threads vencendo de mais cores e mais threads, porque a gente tem um IPC maior. No single, a mesma coisa, mais IPC para o 7600, 705 pontos contra 529, o que mostra que, de novo, não é só a quantidade de cores e threads. A gente tem uma litografia mais nova, mais IPC, mais clock. Então, partindo agora para os jogos, nós rodamos aqui no modo PlayStation 5 qualidade, que é um preset, na verdade, que a Digital Foundry criou. Aqui a gente tem uma performance de 193 de média e 131 de mínima do 5700X 3D, contra 202 de média e 144 de mínima do 7600. Obviamente a gente tem uma performance maior no 7600, mas perceba, os dois estão muito próximos e a gente já está falando de quase 200 FPS, o que significa que você vai conseguir ter praticamente a mesma experiência, com a diferença que o 7600 ele tem uma mínima melhor e isso pode afetar a estabilidade do jogo. Então, em tese, você teria um gameplay mais estável no 7600, mas isso, conforme você vai mudando a qualidade, também afeta bastante, e o que significa que os dois processadores vão ter a mesma experiência, porque dificilmente você vai ter uma 4090 para rodar em Full HD, e mesmo assim você não vai querer rodar no PlayStation 5 qualidade, ou nesse preset, você vai querer rodar com tudo no Ultra, e os dois vão conseguir empurrar tranquilo a sua placa de vídeo. A Plague Tale Requiem, aqui rodando com tudo no médio, o 5700X 3D fez média de 165 e mínima de 129, contra uma média de 188 e mínima de 118. E olha só que situação curiosa, o 5700X 3D fez uma média menor, mas ele tem uma mínima maior, o que significa que ele está mais estável, ele tem 10 FPS a mais na mínima, e ele tem aqui quase 20 FPS a menos na média. Não é exatamente um grande problema, porque a gente está falando de 165 FPS, mas pensa em percentual de performance. Então, a percentual de performance ele deve se manter mais ou menos a mesma diferença se você tiver uma placa de vídeo para empurrar. Quando diminuir o limitador for uma placa de vídeo, os dois devem conseguir empurrar, mas aqui o 5700X 3D deve entregar um gameplay um pouco mais estável do que o 7600. Partindo agora para Avatars Frontiers of Pandora, aqui rodando com preset no médio também, o 5700X 3D fez média de 211 e mínima de 141, e o 7600 fez média de 205 e mínima de 138. Existe uma diferença de 6 FPS na média, mas assim, é irrisória, a mesma coisa na mínima, né? Então a gente tem basicamente a mesma performance dos dois processadores aqui. De novo, dá pra medir essa diferença de performance, mas você não vai sentir. Partindo agora para Call of Duty Modern Warfare 3, a gente testa aqui no modo multiplayer, mas você já consegue ter uma ideia do que você teria de performance no modo Warzone. Então, com isso você já consegue ver o que você conseguiria extrair, e mesmo
mesmo que você tire um pouquinho de performance, porque ela realmente tem cenários um pouco mais pesados em alguns momentos, ainda assim você consegue ter uma diferença percentual de performance dos dois processadores. O Ryzen 7 5700X 3D fez média de 358 e mínima de 177. Uma boa média, mas uma mínima nem tanto assim. É claro que o 7600 ele tem uma mínima bem menor, a gente tá falando de mais de 40% de diferença, mas nas mínimas a diferença não foi tão grande. Então, em relação à estabilidade, os dois estão mais ou menos próximos ali. A gente tem uma diferença grande, né, de 358 para 177, mas a gente tem basicamente o dobro de FPS, um pouco mais, né, do que o dobro de FPS na média em comparação com a mínima, enquanto que no 7600 a gente também tem basicamente quase a diferença do dobro na média em comparação com a mínima. Só que pro 7600 é um pouquinho menor essa diferença percentual. Então, é um pouco mais de estabilidade, mas com menos FPS. Aí você escolhe o que é mais importante. Lembrando que a gente tá rodando no básico, né? Você pode descontar um pouco disso aqui e também tem a questão da sua placa de vídeo limitar. Agora, é indiscutível que os processadores X3D da AMD têm a melhor performance nesse jogo, inclusive as placas de vídeo também. Então, é uma combinação que faz sentido, mas numa geração anterior você consegue ainda mais FPS. Em Counter-Strike 2, a situação se inverte. O 7600 tem uma média melhor e uma mínima melhor. O 5700 X3D não faz feio não, ele na verdade ele tem 358 de média contra 391, que é bastante FPS, mas para quem é competitivo, todo FPS é pouco. Agora, em relação à mínima, aqui a gente teve meio que um outlier, né? A gente teve um desempenho que não bate muito com a média com o 5700 X3D. Inclusive no nosso teste com o 5800 X3D, o 5800 X3D fez uma mínima muito melhor do que o 5700 X3D fez aqui, mostrando que talvez seja uma instabilidade ou do benchmark, ou das passagens, ou enfim, alguma coisa com o sistema. Mas a gente repetiu o teste várias vezes e o resultado se repete. Então, eu desconsideraria essa mínima, eu diria que pode ser um acaso, mas de qualquer forma tá aí. O 7600 tem uma estabilidade maior, além de ter uma média maior. Mas o 5700 X3D consegue entregar uma boa performance aqui. Cyberpunk 2077, o 5700 X3D saiu na frente, média de 172 e mínima de 127, enquanto que o 7600 fez média de 153 e mínima de 109. Claro, o suficiente para você conseguir rodar Cyberpunk 2077, até porque a limitação dele normalmente é GPU, mas mesmo assim uma diferença bem considerável aqui do 7600 para o 5700 X3D. Esse é um dos casos onde o empilhamento de cache faz a diferença. Mesmo com clock mais elevado e PC mais elevado, com memória da DR5, o 7600 não consegue entregar a performance que o 5700 X3D entrega nesse jogo. Spider-Man Remastered, com um port de console, o 5700 X3D faz média de 165 e mínima de 113, contra uma média de 141 e mínima de 103 do 7600. Mais uma vez, performance mais do que o suficiente para você ter, enfim, uma boa gameplay nos dois processadores, mas óbvio, o 5700 X3D percentualmente consegue empurrar mais FPS. Esse é um dos casos onde provavelmente a GPU vai limitar de qualquer forma, né? Porque a gente está falando de jogos em Full HD, e mesmo para resoluções mais altas, a limitação provavelmente vai ficar por conta da GPU, ainda mais sabendo que a gente tem DLSS e FSR nesse jogo. Starfield é um jogo que talvez não seja tão relevante para jogar, mas é bom para comparar, porque é um jogo bem pesado. E aqui a gente tem uma média de 102 FPS no 5700 X3D e 82 de mínima, contra uma média de 83 do 7600 e mínima de 70. De novo, uma oscilação um pouquinho maior aqui do 5700 X3D em relação às médias em relação às mínimas, né? Mas a mínima do 5700 X3D é praticamente a média do 7600. Então, no pior dos casos aqui, você vai ter uma performance de 7600 e no melhor dos casos, você vai ter uma performance sempre maior. De novo, a gente tá rodando um preset médio em Full HD, então você precisa de uma placa de vídeo bem forte para conseguir extrair esse FPS. Eu diria que é bem seguro afirmar que você normalmente vai ter a mesma performance com os dois. Em The Last of Us, mais um port, o 5700 X3D, esse sai melhor, mas ele tá dentro da margem de erro agora, 116 contra 119. O que fica muito melhor é as mínimas, né? Nas mínimas a gente tem 83 contra 69, uma diferença considerável que torna o jogo mais estável rodando no 5700 X3D. Mas qual que é a diferença total desses dois processadores nos jogos que a gente comparou aqui? Bom, comparando todos os testes e dividindo aqui a média, a gente tem uma média de 205 no 5700 X3D contra 194 no 7600. É uma diferença de menos de 6% na média. Nas mínimas, então, não existe, né? A gente tá praticamente dentro da margem de erro. 125 contra 129 sai um pouquinho da margem de erro, mas 4 FPS é realmente difícil medir. É aquilo, em alguns casos um vai ter mais, em alguns casos um vai ter menos, vai ter mais estabilidade, menos estabilidade, mas eles sempre ficam muito próximos. Isso aqui é o suficiente também para afirmar que a gente não vai sentir diferença se a gente escolher um ou escolher outro. Se você for escolher uma plataforma mais antiga com 5700 X3D ou escolher uma plataforma mais nova com 7600, você vai ter basicamente a mesma performance, dependendo muito dos jogos. Na média vai ser a mesma coisa,
depois nos jogos vai depender muito de qual é mais importante para você. O consumo deles é muito próximo também. Eu comparei aqui no Blender, né, e o pico máximo do sistema como um todo durante o render foi de 180 watts no 5700X 3D e 170 no 7600. Então, obviamente, um processador bem eficiente, mas com menos cores e menos threads, e um com mais cores e mais threads de uma geração anterior. No Cyberpunk 2077, aqui o sistema como um todo, a diferença também foi muito pequena, 15 watts de pico em relação ao 5700X 3D. Então, o 7600 ele consegue ser mais eficiente, mas não muito. Ou seja, o sistema com ele consegue ser eficiente, mas não muito. Então, a gente consegue ver que se repete aqui o consumo e a performance, basicamente. Você vai ter mais ou menos a mesma experiência nos dois. Em relação à temperatura, não dá pra gente comparar diretamente. De novo, eu tô usando um water cooler de 240 contra um de 360. Não é uma comparação direta, mas só pra vocês terem uma ideia da experiência, o Ryzen 7 5700X 3D fez 58 graus ali de pico, enquanto que o 7600 fez um pico ali de 65 graus. O que faz sentido porque, apesar de o 5700X 3D ter um TDP mais alto, ele tem uma área de dissipação maior pelo tamanho do chip, enquanto que o 7600, por conta da litografia, ele tem uma área de dissipação um pouco menor e, apesar de estar com um de 360mm, a forma como eles funcionam é um pouco diferente. Então, como eu disse, é só para referência, não dá para comparar diretamente, mas ficou bem equilibrado ali pelas soluções que estão sendo apresentadas para cada CPU. E lembra que eu pedi para vocês guardarem aquelas informações no começo? É porque elas realmente são importantes na hora da decisão, porque tecnicamente os dois processadores têm a mesma performance. É claro que isso não é uma máxima para todos os jogos, tem jogos que um processador sai melhor do que o outro. Mas na hora de decidir mesmo se compra um ou se compra outro, o que acaba entrando em jogo é de onde você tá vindo, para onde você tá indo, quanto você quer gastar, o que você quer fazer. Por quê? O 7600 ele tem uma arquitetura mais nova, uma litografia mais nova, tem suporte a DDR5, novas tecnologias, uma nova plataforma. O 5700X 3D, ele tem suporte à memória DDR4, que é mais barata, ele ainda tem suporte a PCI Express 4.0, um NVMe, ele ainda tem tecnologias suficientes para garantir que você consiga ter uma boa experiência em praticamente tudo que você precisar. Em relação a aplicações profissionais, é um pouco complexo, porque depende realmente de uma para outra, porque tem algumas aplicações que usam mais cores e threads, e é importante, e outras que dependem mais do qual é a carga que esses cores e threads conseguem carregar, qual que é o IPC que consegue carregar. Então é uma resposta um pouco mais complicada que vai variar de caso para caso, mas no geral eles devem ter mais ou menos a mesma performance, com um pouquinho de vantagem para o 7600 quando precisa de mais IPC, mas mesmo assim, se você considerar que ele tem menos cores e menos threads, é bem interessante. E isso inclusive responde àquela pergunta, mais cores e mais threads ou menos cores e menos threads? Tanto faz, não é essa a resposta que você está procurando, é qual é mais poderoso no fim, qual custa menos, qual tem o melhor custo-benefício, e o custo-benefício ele envolve tudo, inclusive o custo da plataforma. Memória DDR5 é mais cara, a plataforma M5 é mais cara, mas obviamente ela traz como vantagem você ter um suporte mais prolongado, você pode fazer upgrade para outras gerações. O 7600 em si talvez não seja o melhor exemplo, porque nós temos aí, por exemplo, o 7600F, que seria um processador sem o gráfico integrado que fica mais barato ainda, que pode compensar um pouco dessa diferença. Mas, em relação a custo-benefício, principalmente para quem já está na plataforma M4, o 5700X 3D é imbatível. Eu diria que esse é o upgrade final para a plataforma, até mais do que o 5800X 3D, que praticamente desapareceu do mercado e começa a ficar caro, a não ser que quando ele aparece bem barato no mercado de usados, mas o 5700X 3D vai ser uma versão mais acessível. O preço dele varia de acordo com quando você está assistindo esse vídeo, mas considerando que você já tem a plataforma toda e não precisa fazer mais nenhum upgrade, talvez um cooler, talvez uma placa-mãe que não suporte, você ainda pode usar todas as peças na build anterior, principalmente as memórias. Se você precisar fazer uma troca, já trocar placa-mãe, trocar fonte, trocar muita coisa, aí talvez você já considere uma plataforma AM5. Devem surgir modelos mais baratos na vida da M5 e a gente vai comparar todos eles aqui para ver até quando o 5700X 3D vai continuar sendo o rei do custo-benefício para quem quer o máximo de FPS na plataforma M4. Mas é seguro dizer que a plataforma M4 vai se negar a morrer por muito tempo, porque o 5700X 3D é um excelente processador, um excelente custo-benefício, com uma ótima performance, praticamente sendo uma pedra no sapato da própria AMD. O 7600 ele tem, claro, os seus benefícios, que são a longevidade, a boa performance que ele tem, uma boa eficiência, mas é difícil justificar com o preço da plataforma como um todo. Aí vai depender mais de onde você está vindo e para onde você está indo. E vocês, o que vocês acharam? 5700X 3D ou 7600? Você achou que mais cores e mais threads ia ser melhor? Porque na verdade não é isso que resolve, né? A gente viu aqui que o empilhamento de cache 3D ganha em alguns casos e o IPC ganha em outros. O que você achou? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Dá uma olhada em outros comparativos desses processadores com outros concorrentes diretos e indiretos aí na playlist do canal e deixa aí o seu comentário. Eu acho que eu já falei isso. Tá faltando processamento. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.